Vamos lá, questão 31 do concurso para professor de Física do Instituto Federal de Sergipe. Diz que a primeira lei de Newton do movimento, ou lei da inércia, define os referenciais inerciais e os referenciais não inerciais. A Terra não é um referencial inercial, porque possui item A, maior massa, que é a massa da Lua, item B, movimento de rotação em torno do seu eixo, item C, superfície irregular, com deformações, item D, massa menor que a massa do Sol. Nosso item verdadeiro é o item B. Ele diz que o movimento de rotação em torno do seu eixo. Por quê? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui uma imagem. Para a gente visualizar melhor. Então, observe aqui o eixo de rotação da Terra. Primeiro a gente tem que saber o que é um referencial inercial. Então, a primeira lei de Newton não se aplica a todos os referenciais, mas em todas as situações podemos encontrar referenciais nos quais essa lei é verdadeira. Na verdade, para toda a mecânica newtoniana. Esses referenciais são os inerciais, né? Então, observem aqui com relação ao eixo de rotação. Imaginem que a gente tenha um observador fora da Terra, mais fixo, e está vendo esse ponto se deslocar de A até B, certo? Levando em consideração aqui o movimento de rotação da Terra. Se esse tempo de A até B for curto, nós veremos uma trajetória em linha reta, certo? Então, prevalece aí um referencial inercial. Agora, se ele vai de A até C, por exemplo, o tempo ele é maior. À medida que o tempo vai passando, a Terra vai girando. Então imagine agora que o ponto A já não está aqui, ele está girando, o ponto A está aqui. E o ponto B e C também mudaram, certo? Então, A, B, aí gira mais um pouco, aí o ponto A já está aqui, o ponto C já está aqui. Então, à medida que o tempo for passando, esse observador, ele vai ver, na verdade, a trajetória curvilínea, impedindo, então, que a Terra seja um referencial inercial, certo? Então, nesse caso, a Terra é um referencial não inercial, tá bom? Então, nosso item verdadeiro é o item B. Questão 32 agora. Um bloco A de massa M1 está sobre uma mesa horizontal. O coeficiente de atrito cinético, se é cinético é porque o bloco está em movimento,
explicar. Um fio inextensível e de massa desprezível conectado ao bloco A passa por uma polia de massa e atrito desprezíveis. Na outra extremidade do fio está um bloco B de massa M2, suspenso. Quando o bloco A desliza sobre a mesa, puxado pelo bloco B, a tensão no fio é igual. Então ele quer saber qual a tensão no fio. Então, a gente tem um esquema como esse aqui. Então, aqui nós temos a polia. Temos o bloco A de massa M1 sobre a mesa. Um fio que passa pela polia e suspenso o bloco B de massa M2. Então ele disse que quando o bloco B desliza sobre a mesa, puxado, ou melhor, quando o bloco A desliza sobre a mesa, puxado pelo bloco B, qual é a tensão? Qual é a tensão? Então, lembrando que aqui a gente tem a força de atrito contrária ao movimento, já que o movimento é nesse sentido. Então, esse é o sentido do movimento, certo? Aqui nós temos a força, peso no bloco B, a força no fio, força que tensiona o fio, ou traciona o fio, tanto no bloco B quanto no bloco A, certo? Então, sentido do movimento, vamos analisar isolando aí cada um dos blocos. Então, aqui o bloco de massa 1, no sentido do movimento, temos a tração e contrário ao movimento, a força de atrito, certo? Então, lembrando, movimento do bloco A, da massa 1, movimento da para a direita. Então, pela segunda lei de Newton, a resultante das forças é o produto entre a massa e a aceleração. Eu tenho duas forças em sentidos opostos. A gente sabe que quando os vetores estão em sentidos opostos, a gente vai subtrair. Então, no sentido do movimento é a tração e oposto ao movimento é a força de atrito. Essa massa é a massa M1 vezes a aceleração. Lembrando que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal, que é igual a M1 vezes A. E lembrando que essa normal, quando o bloco está sobre a mesa, a normal é o próprio peso do bloco A, certo? E peso é a massa vezes a gravidade. Então, essa massa é a massa 1, porque o bloco é o bloco A. M1 vezes A. Certo? Posso passar todo esse termo para o lado direito da igualdade, M1 vezes A, mais o coeficiente de atrito cinético, M1 vezes G, M1G. Bem, observando aqui, a gente não tem o valor dessa tração. Por quê?
porque observe que aqui eu tenho a aceleração e aqui não está em função de A, certo? Então vamos chamar essa equação aqui de 1 e vamos analisar o bloco B. O bloco B de massa M2, nós temos o peso para baixo e a tração para cima, certo? Bloco B. E o movimento é para baixo. Então, no sentido do movimento, lembrando a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. No sentido do movimento, peso, contrário a ele, a tração, a massa é 2 vezes A. Então, quem é o peso de B? Peso de B é a massa de B vezes a gravidade menos a tração igual, vou pegar esse M2 que está multiplicando, vou passar aqui para baixo, ó. M2A. Lembrando que esse peso de B, a massa de B é a massa de 2. Vamos colocar aqui, então, massa de 2. Então, aqui a gente tem a aceleração. Então, a aceleração é M2G menos T sobre M2. O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar essa equação 2 e substituir em 1, onde tiver a aceleração, tá vendo? Vamos lá. Então, vamos pegar a equação 1, T igual a M1 vezes A mais o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, M1G. Nossa aceleração deu M2G menos T sobre M2. Foi a nossa aceleração aqui da equação 2. Mais coeficiente de atrito M1 vezes G. Observe que eu tenho tração aqui e tração aqui. Então a gente vai ter que fazer uma manipulação aí para isolar esse T. Então M1 vezes M2G. Então M1, M2G menos M1T dividido por M2 mais coeficiente de atrito M1G, certo? O que eu vou fazer com esse M2? Esse M2 eu vou passar para cá multiplicando e para cá também, então vai ficar M2T igual a M1, M2G menos M1T mais M1, M2G. Lembrando que esse M2 passou, é o mesmo IC, passou para cá multiplicando, certo? Agora nós temos aqui M1G. Vamos passar ele para a esquerda da igualdade. Então vai ficar positivo M1T, lembrando que aqui é M2, né? Mais M2T igual a M1, M2G, M1, M2G mais M1, M2G. Observe que aqui nós temos
T nas duas parcelas, a gente pode colocá-lo em evidência. E, como vai ficar M1 mais M2, vai passar para baixo dividido. M1 mais M2, certo? Aqui eu tenho M1 e M2, M1 e M2, e tem também G, certo? Então, M1 e M2, vamos colocar em evidência. M1 e M2. Vamos colocar G também em evidência. Só para seguir o gabarito, eu vou colocar desse lado de cá. Então, M1 e M2 vezes G, aqui vai ficar 1, mais M1 e M2G, M1 e M2G, e aqui, então, coeficiente de atrito. Então, M1 e M2G vezes 1, M1 e M2G vezes μ. Certo? Então, essa é a nossa resposta. Então, M1, M2, 1 sobre G, essa resposta aqui, item A, certo? É a nossa tração.